E aí, tudo bem com vocês? Olha a chave aqui, ó. Achei essa chave aqui que foi de uma campanha da igreja. Tem um olhinho aqui, bem legal. Vem bem a calhar com a situação e com os vídeos que eu tô fazendo. A chave de agora é a de número 24, autoridade. Se for colocar um exemplo muito claro sobre a autoridade, é só você parar para pensar a capa de um super-herói, por exemplo. Você olha a capa, você imagina ele como uma autoridade. A capa de um juiz, por exemplo. Você olha ali na TV aquelas pessoas chegando com aquela capa preta, isso denota autoridade neles. A capa de um médico, por exemplo, que é o seu... até esqueci o nome. Avental, não. Você sabe o que eu estou dizendo. O médico, você olha com aquele jaleco. Você olha ele com aquele jaleco branco, ele tem autoridade. Existe na Bíblia a capa de Elias, por exemplo, que é algo muito poderoso. A capa de Elias, se vocês estudarem a história, com a capa de Elias, você abriu o rio, a capa de Elias fez milagres. Então, isso é um exemplo de autoridade. E a autoridade, ela é conquistada, ela não é ganha. Como é que eu faço para conquistar autoridade? Autoridade eu posso conquistar estudando, lendo, aprendendo. Posso escrever livros. Você já ouviu falar, por exemplo, tal pessoa é autoridade no assunto. Tal pessoa é autoridade na Fórmula 1, tal pessoa é autoridade na política, tal pessoa é autoridade no esporte. Por quê? Aquela pessoa, ela criou autoridade devido à experiência. Normalmente se adquire esse tipo de autoridade tendo experiências, aprendendo. Um professor, ele é uma autoridade de ensino. Cada um se especializa em alguma área e ele se torna uma autoridade. Ele vai fazendo cursos, ele vai fazendo MBAs, MIT, pós-doutorado, pós-graduação, e ele vai se tornando uma autoridade no assunto que ele domina. Então, quanto mais dominamos certos tipos de assunto, mais autoridade nós temos. Uma coisa que determina autoridade é resultado. Resultado, isso é infalível. Resultado determina autoridade e quantidade de horas dedicadas a qualquer coisa, ela determina autoridade também. A maior autoridade que existe é a autoridade espiritual. Deus é a maior autoridade que nós podemos ter como exemplo. Se você andar com pessoas que têm autoridade, você vai aprender como gestionar isso, como gerir esse tipo de poder. Normalmente, pessoas com autoridade são aquelas pessoas que chegam em qualquer ambiente e você já sabe que elas são pessoas importantes. Por quê? Normalmente, o fato dela chegar, a presença, parece que emana uma energia diferente. Pessoas com autoridade normalmente estão rodeadas de outras pessoas, ou de seguranças, ou de pessoas que auxiliam, ou pessoas que ajudam. Você consegue perceber aquele tipo de pessoa que ela tem autoridade justamente por isso, porque ela está rodeada. É como se fosse o tubarão branco, né? O tubarão branco, que é poderoso, ele que sai caçar no mar e ele tá cheio daqueles peixinhos do lado dele, só esperando cair as migalhas. Você percebe que ele tem autoridade no mar e aqueles peixinhos estão se aproveitando. Então, normalmente, a pessoa que tem autoridade, ela tá cheia de peixinhos do lado dela ali, aproveitando e tirando uma lasquinha, por que não? Da autoridade dessa. Sem autoridade, por exemplo, não existe governo. Se eu não me engano, em Deuteronômios, não lembro direito agora.
Lá mesmo fala que escolham entre vocês o chefe das tribos daquele então. Ou seja, uma pessoa que tem autoridade para decidir pelo povo. Nós, na última eleição, nós demos autoridade para uma certa pessoa. E essa pessoa vai usar de autoridade da maneira que ele bem entender. Espero que não seja para o próprio bem e que seja sim para o bem do povo. Mas, a partir do momento que nós decidimos na urna, que nós demos o nosso voto de confiança para que essa pessoa governe o nosso país, nós demos autoridade para ela. E essa pessoa, ela adquiriu essa autoridade, ela vai fazer o que bem entender. Então, por isso, nós temos que prestar muita atenção para quem nós damos autoridade de fazer escolhas na nossa vida, tanto no âmbito familiar, no âmbito financeiro, no âmbito espiritual. Nós temos que ter cuidado com isso. E se nós podemos adquirir esse tipo de autoridade, se nós podemos influenciar pessoas, nós devemos fazê-lo de forma correta, de forma baseada nos princípios do reino, nos princípios de Deus, porque fazendo isso, nós vamos influenciar de maneira correta, de maneira boa. E isso é o que Deus quer, porque o melhor investimento que existe, o que mais alegra a Deus, é quando nós investimos em pessoas, porque Deus já investiu tudo em nós. Deus deu Jesus, o Filho dele, para que viesse e sofresse e fizesse com que nós nos arrependêssemos do pecado, que nós mudássemos de vida, que nós vivêssemos algo novo. Então Deus já investiu em nós e o nosso dever é aprender com nossos erros, aprender com a palavra e investirmos em outras pessoas. Então é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou investindo em mim e, consequentemente, investindo em você. Espero que isso seja muito válido. E, de fato, eu estou muito contente com o que tem acontecido, porque eu tenho visto retorno. Pessoas têm falado, normalmente são as pessoas que eu não conheço, pessoas que me começam a seguir aleatoriamente, por exemplo, no TikTok. Pessoas vêm falar e vêm dar o seu parecer. Muito obrigado, Deus te abençoe. Porque os próximos, normalmente, eles não falam nada. Eles só observam, tiram sarro e estão esperando, né? Como que fala? Aí esse vai desistir. Tem uma má notícia. Não vou desistir. Não vou parar. Em nome de Jesus. Tá bem? Tamo junto. E eu tinha esquecido os versículos sobre autoridade. Lucas 10:19, Romanos 13:3 e Colossenses 1:16-17. Valeu? Tamo junto.